Você tem medo de falhar? Você adia projetos porque o risco de não funcionar é muito alto? Se sim, você está operando com a mentalidade de 99% das empresas. Vamos falar sobre o Fire Phone. Você, mestre, provavelmente nunca ouviu. E o motivo é que a Amazon fez de tudo para que você o esquecesse. Este smartphone, lançado em 2014, foi um fracasso colossal que custou à Amazon cerca de 170 milhões de dólares em estoque não vendido, sem contar os custos de desenvolvimento. Jeff Bezos disse uma vez: "A Amazon está cheia de fracassos multimilionários, e é por isso que ela é um sucesso." Se você tem medo de errar, você vai falir. Mas se você entender o que Jeff Bezos diz sobre o risco de não tentar, o erro será seu maior investimento. Como o homem que fundou a empresa mais bem-sucedida do planeta, a Amazon, cometeu um erro desse tamanho e, em vez de ser demitido ou falir, continuou a multiplicar seu patrimônio para torná-la a maior varejista do Ocidente? E como ele fez isso sabendo que estava perdendo milhões de dólares? O segredo não é que Bezos não falha. O segredo é que ele transformou o erro em um princípio operacional inviolável. Um sistema de 4 pilares que transforma falhas em lucro. Hoje, vamos desvendar esse sistema, os 4 pilares da superação de Bezos, que te ensinarão a abraçar o erro, não como uma sentença, mas como o maior acelerador de crescimento da sua carreira e do seu negócio. Eu vou te mostrar por que o Fire Phone foi, na verdade, um dos melhores investimentos que Bezos já fez. O que vou te mostrar é contra-intuitivo e exige coragem. A mentalidade de Bezos sobre falha é o oposto do que 99% das empresas e profissionais fazem. Esta é uma aula de estratégia de risco que separa os empreendedores de valor daqueles que vivem de ganhos incrementais. Bem-vindo à Bússola da Razão. Se você busca crescimento exponencial, fique até o final. Passo 1. A filosofia do arrependimento mínimo. O maior erro que você pode cometer não é falhar em um projeto. O maior erro é não começar um projeto por medo de que ele falhe. A Amazon não existiria. O e-commerce como conhecemos não existiria se Jeff Bezos tivesse optado pelo caminho seguro. Ele estava em Wall Street, um emprego estável e bem pago, com todas as seguranças de uma carreira linear. Mas ele usou um gatilho mental pessoal poderosíssimo, o framework de minimização de arrependimento. Aos 30 anos, ao considerar largar tudo para vender livros online, ele se perguntou: aos 80 anos, na minha velhice, do que eu vou me arrepender mais? De ter tentado isso e falhado, ou de nunca ter tentado? A maioria das pessoas toma decisões olhando para o risco presente. Elas se apegam ao que têm, e o medo de perder o emprego ou o dinheiro hoje as paralisa. Bezos inverteu essa lógica e olhou para o risco futuro, o medo de se arrepender de não ter tentado. Ele percebeu que o arrependimento da omissão, do "e se eu tivesse", é muito mais doloroso e duradouro do que o arrependimento da ação, do "eu tentei e perdi". O arrependimento que paralisa não é a perda de dinheiro, é a perda de potencial. O medo da crítica e do julgamento social é o que nos impede de lançar aquele vídeo, de abrir aquele negócio, de fazer aquele curso caro. Bezos nos ensina que o risco de não inovar é sempre maior que o risco de falhar na inovação. A inação tem um custo invisível, mas catastrófico no longo prazo. Como Bezos garante que a Amazon nunca caia na inação? Ele estabeleceu a mantra do Day One, ou Dia 1, que significa operar com a mentalidade de uma startup no seu primeiro dia. Faminta, ágil, obcecada pelo cliente e, o mais crucial, disposta a arriscar tudo para aprender. É a mentalidade do acabamos de começar, temos tudo a provar e nada a perder. Bezos gasta páginas em suas cartas anuais alertando os acionistas sobre o Day 2, que pode ser traduzido como Dia 2. O Day 2 é estagnação, é mediocridade, é aversão ao risco, é a certeza de que a empresa já atingiu o seu pico. O Day 2 é a burocracia, a lentidão e, eventualmente, a morte. Bezos é categórico. Dia 2
é a morte. Profissionais do dia 1 não se apegam a velhas metodologias, a empregos seguros ou ao título. Eles estão constantemente aprendendo, se adaptando e construindo algo novo, mesmo dentro de uma grande estrutura. Eles entendem que a complacência é o verdadeiro risco de longo prazo. O seu currículo pode dizer gerente sênior, mas a sua atitude tem que gritar aprendiz ou estagiário. Este princípio, por exemplo, é puro estoicismo. O arrependimento mínimo se alinha perfeitamente com a dicotomia do controle. Como já vimos antes, os estoicos, como Epicteto, ensinavam que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, nossos julgamentos e nossas ações. O resultado do lançamento de um produto, o lucro ou a falha, é externo, não está sob nosso controle. O que controlamos é a intenção, o esforço e o teste que fazemos. Se você tentou com sabedoria e diligência, a falha externa não pode atingir sua virtude ou integridade. A falha do Fire Phone foi um revés externo, mas a ação de tentá-lo foi a virtude de Bezos. Lute pelo esforço, não pelo resultado. O framework do arrependimento mínimo dá a licença para agir. Mas como transformar a ação em crescimento exponencial? Se você vai falhar, a chave é falhar de uma maneira que te impulsione para frente. E é aqui que entra o Fire Phone. A falha dele foi intencional, foi uma falha deliberada. Você vai descobrir no passo 2 por que o sucesso de um produto da Amazon precisa pagar por centenas de fracassos e por que a maioria de nós está jogando muito pequeno. Passo 2. A escala do fracasso. Bezos não esconde os fracassos. Ele se orgulha deles porque eles são o custo do aprendizado. O Fire Phone foi um desastre contábil. Um prejuízo de 170 milhões de dólares em um único ano. Mas ele disse com a calma de um monge: se você vai inovar, precisa estar disposto a ser mal compreendido e a falhar em grande. A Amazon só consegue o sucesso de projetos como o Kindle ou a nuvem AWS porque está disposta a falhar em uma escala gigantesca. O sucesso de um projeto tem que ter uma magnitude que pague por centenas de fracassos. Se você não está falhando o suficiente, você está jogando muito pequeno. O medo de perder R$100 em um anúncio te impede de fazer uma aposta que pode render R$100 mil. O caso Fire Phone no Brasil. O Fire Phone nunca foi lançado oficialmente no Brasil, mas o fiasco foi notório por aqui. Os analistas brasileiros e o mercado criticaram a Amazon por uma falha de principiante: precificar o produto de forma errada. O telefone tinha tecnologia 3D inovadora, mas foi lançado caro demais, sem um fosso de marca forte em smartphones e sem a cultura de preços baixos esperada da Amazon. A lição de Bezos. A falha foi no teste de mercado, não na ideia de inovar. A falha foi rápida e cara, mas o aprendizado foi inestimável. O mercado de smartphones é uma decisão de uma via, onde o preço é crucial. O que fizeram depois? Dobraram a aposta no Kindle e no Echo, dispositivos mais baratos e focados no invariante da conveniência de compra. Bezos transformou a Amazon em um laboratório de testes perpétuo onde o fracasso é visto como dado e não como julgamento. A falha não é punida, ela é celebrada como a forma mais cara de aprendizado. Punir a falha cria uma cultura de aversão ao risco, onde os funcionários escondem os erros, e isso é o verdadeiro câncer corporativo. O lema da Amazon: somos a melhor empresa do mundo em falhar. Para a Amazon, o investimento de 170 milhões de dólares no Fire Phone não foi um custo, foi o custo da matrícula na escola de invenção. Pense na Alexa Echo. No Brasil, virou um item comum. Globalmente é um sucesso de adoção, mas um fracasso colossal em lucratividade. A Amazon perdeu mais de 10 bilhões de dólares com a Alexa nos últimos anos, pois as pessoas a usam para comandos triviais e não para compras.
Mas Bezos manteve o investimento. Por quê? Porque ele entende que o fracasso de hoje é o ponto de entrada para o sucesso de amanhã. O verdadeiro desperdício de tempo e dinheiro não é a falha total e rápida, é o quase sucesso, o projeto mediano que consome recursos indefinidamente sem nunca explodir em valor. Aqui encontramos o princípio do amor fati, ou amor ao destino, defendido por Marco Aurélio. Para Bezos, o fracasso não é um inimigo a ser evitado, é um ingrediente necessário e desejável para o crescimento. Ele não apenas aceita a falha, ele a celebra. O amor fati nos ensina a amar todas as experiências, incluindo as adversidades e os erros, porque elas são o combustível para o nosso caráter e para a nossa inovação. Sem o fracasso colossal do Fire Phone, a Amazon não teria os dados e a mentalidade para construir o sucesso do AWS ou do Echo. O erro é o destino que você deve amar e usar. Bezos está disposto a perder bilhões em projetos que parecem falhar. A maioria de nós não pode se dar a esse luxo. Então, como ele garante que, mesmo em meio a tanto fracasso, ele está investindo o dinheiro dele e o seu no lugar certo? A resposta está nos invariantes. A bússola de Bezos não aponta para o que está na moda. Ela aponta para o que nunca muda. E o que nunca muda é o seu maior ativo. Passo 3. O foco no invariantes. A maioria das empresas se pergunta: o que vai mudar nos próximos 10 anos? Elas perseguem o hype. Elas investem em NFT, em metaverso, na nova IA, em tudo que a mídia fala. Bezos, no entanto, se pergunta: o que não vai mudar nos próximos 10 anos? Estes são os invariantes. Bezos estabeleceu 3 princípios que são a fundação inegociável de todos os projetos. Primeiro, preços mais baixos. O cliente sempre vai querer economizar. Segundo, entrega mais rápida. O cliente sempre vai querer o produto o mais rápido possível. Terceiro, maior seleção. O cliente sempre vai querer ter a maior variedade de escolhas. Ao focar nos invariantes, Bezos garante que todo investimento, incluindo o que parece um fracasso momentâneo, está alinhado a uma verdade fundamental do cliente. É como construir uma fundação que nunca precisa ser refeita. Ele está jogando um jogo de longo prazo que ignora as modinhas de curto prazo. O seu invariante. O que no seu setor ou na sua função não vai mudar? É a necessidade de resolver problemas complexos? É a clareza na comunicação? É a construção de confiança? É a ética? Invista 80% do seu tempo e dinheiro nessas habilidades fundamentais e imutáveis. O resto são apenas táticas transitórias que vão expirar em 12 meses. O maior erro é focar no transitório em detrimento do fundamental. O erro da distração é o erro que destrói a maioria das carreiras. Focar no invariante te blinda desse erro. Focar nos invariantes te dá a direção certa, mas a direção não vale nada sem velocidade. O que destrói a maioria das empresas e carreiras não é o erro, é a lentidão em aprender com o erro. A paralisia por análise é o assassino silencioso do potencial. O passo 4 é o princípio que Bezos usa para tomar decisões de alto risco na velocidade da luz, e que permite que um erro como o Fire Phone seja corrigido em meses e não em anos. Passo 4. Alta velocidade e baixa fricção. A maioria das pessoas trata todas as decisões na vida e nos negócios como se fossem um beco sem saída. Isso resulta em paralisia por análise. Você gasta 6 meses para decidir o software que vai usar ou o nome do seu negócio, quando poderia ter testado 10 opções nesse tempo. Bezos divide as decisões em 2 tipos para forçar a velocidade. Decisões de uma via. Decisões irreversíveis, como comprar outra empresa ou vender uma divisão. Estas exigem análise lenta e consenso. E decisões de 2 vias. Decisões reversíveis, que podem ser desfeitas se falharem,
como lançar um novo recurso, um novo produto ou contratar um novo funcionário. A falha é um feedback caro, mas não destrutivo. Bezos força seus líderes a tomar decisões de duas vias rapidamente para acelerar o aprendizado e abraçar o erro. O Fire Phone foi uma decisão de duas vias. Foi um erro caríssimo, mas a Amazon desligou o projeto rapidamente, minimizando o dano, e redirecionou o aprendizado para o Echo Alexa, que era uma decisão de duas vias mais barata. Como manter a velocidade sem que a empresa se divida em facções? Bezos exige que seus líderes tenham um desacordo comprometido. Se você discorda de mim em uma decisão de duas vias, você precisa argumentar e me convencer. Mas se no final a decisão for tomada por mim, você deve se comprometer 100% com a execução, como se fosse sua ideia. Isso garante que a melhor ideia vença e que a execução seja unificada, mesmo que a ideia tenha vindo de baixo. Profissionais que prosperam não têm medo de discordar do chefe ou do cliente, mas são os primeiros a executar com excelência e velocidade quando o plano é definido. Eles sabem que o valor está na velocidade de execução e não apenas na qualidade da ideia. Sêneca dizia: é um erro pensar que a morte é algo que está à frente, pois grande parte dela já passou. O que quer que seja da nossa vida já está para trás. O maior risco para o estoico é o tempo que se perde na deliberação excessiva. Bezos combate a paralisia por análise com o conceito de decisões de duas vias. A lentidão é um luxo que você não pode pagar. O tempo é o seu único ativo finito. A ação é a única resposta moral. Relembre os 4 pilares de superação que separam os bilionários dos paralisados. Relembre os 4 pilares de superação que separam os bilionários dos paralisados. 1. Arrependimento mínimo. Lute contra a sensação do "e se eu tivesse feito assim?". 2. Escala do fracasso. Aposte alto. O sucesso paga por todas as falhas. 3. Foco nos invariantes. Construa fundações sólidas. 4. Alta velocidade. Haja rápido. Trate a maioria das decisões como reversíveis. O maior erro de Jeff Bezos não foi o Fire Phone. O maior erro seria se ele tivesse deixado o medo de falhar paralisá-lo, impedindo o surgimento do AWS e do Kindle. O seu maior erro é o mesmo: a não ação por medo da crítica e da perda. Você está mais perto do sucesso do que imagina, mas o sucesso está do outro lado do fracasso. Se este vídeo te deu a permissão para falhar mais e agir mais rápido, ele merece sua inscrição. É o seu investimento mais importante. Qual projeto reversível, decisão de duas vias você está adiando por medo e que vai executar nos próximos 7 dias? Comente abaixo. Queremos ver o seu princípio de superação em ação.